Sejam bem-vindos ao Voo Mental, voo 004. Hoje o nosso papo vai ser com a psicóloga Karina Pereira e nós vamos falar sobre amor saudável. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Dani. Fico grata pelo convite. Então, Karina, sabe que esse assunto vai gerar bastante confusão. Porque tem pessoas que acham que tudo é amor, que amor pode tudo, que tudo é benéfico, e não é bem assim, né? Sim, sim. Eu gosto de ler sobre o assunto, gosto de perguntar sobre o assunto, principalmente com profissionais, porque eu acho que é um jeito mais inteligente de aprender a forma certa das coisas, né? Porque por achismo a gente sempre vai errar, né? Sim, As sim. experiências, elas servem para a gente aprender o que não fazer, as experiências erradas, mas o melhor jeito de aprender o certo é com quem está preparado para isso, né? Sim, e errando. E errando também, né? Às vezes a gente acaba aprendendo errando mesmo. É Mas é verdade. dolorido, Karina. Mas é porque tudo na vida é assim, né? É dolorido. Me fala uma coisa, Karina. Acho que a maioria das pessoas consideram a maternidade uma coisa instintiva, como se a mãe tem o filho ali, ela já ama ele, ela já sabe o que fazer, como lidar, como cuidar, como orientar. E, na verdade, a gente percebe, observando, que a maioria das mães tem essa inabilidade para lidar ou para, né, para gerenciar algumas situações. O que Uhum. seria um relacionamento saudável de maternidade? Conta pra gente. Bom, primeiramente a gente tem que desmistificar essa teoria de que maternidade é uma coisa linda, maravilhosa, que todo mundo nasceu para ser mãe. Não é bem assim. Uma mulher, ela vem para o mundo e ela vem com uma carga muito pesada, porque já vem aí das nossas histórias, das nossas famílias, de pais, avós, né? E aquela coisa da sociedade de que mulher é dona de casa, tem que ter filhos, meio que ser submissa, porque isso é o que Nossa, é vem da verdade. nossa sociedade. Se você parar para fazer um estudo em relação a isso, você vai ver que essa é a história, né, Uhum. do nosso mundo. Mas hoje já não é bem assim. Então, a maternidade também tem que ser desmistificada. Não é toda mulher que vem ao mundo para ser mãe, não é todas que conseguem ser mãe, Uhum. e eu acredito muito que a gente só se torna mãe com a vivência do dia a dia com aquele filho. Porque mãe é muito mais que só parir, que só colocar no mundo. Existe uma série de coisas que nós mulheres temos que fazer para dar conta daquele outro ser que nós geramos. Não nasce uma mãe quando nasce um filho, não. Uma mãe nasce com o dia a dia da convivência com aquele novo ser, porque tem muitas pessoas que nem sabem como ser mãe. Tem É gente que verdade. já vem com aprendizado, tem gente que já teve na família, a família é um pouco mais dócil, uma família mais assertiva. Isso se torna fácil, nem para mim. Para mim, eu queria ter meu filho, eu tive meu filho, eu Uhum. sabia ser mãe o tempo inteiro, porque eu passei muito por isso, eu cuidei de muitos sobrinhos desde novos. Entendi. Só que assim, ainda eu tinha minhas particularidades, né? As outras particularidades que não é a mesma que você vive com um sobrinho. Então a gente vai aprendendo com o tempo e aí a gente vai desenvolvendo esse senso de ser mãe. Olha, eu vou te contar uma coisa polêmica agora. Uhum. Eu venho de uma família completamente desestruturada. Só Uhum. que eu sou de uma cidade pequena, então as pessoas, a visão que as pessoas têm da minha família é completamente diferente da minha própria visão, né? Uhum. Então, apesar da minha mãe, ela ser uma boa pessoa, ela é uma ótima funcionária, mas ela teve dificuldade com maternidade. Uhum. Então, o que que acontece? Eu fui rebelde. Eu fui perdoar minha mãe, assim, e entender que ela não, tipo assim, que ela não tinha desenvolvido a habilidade para isso. Uhum. Eu já tinha 24 anos, Uhum. entendeu? Mas da minha adolescência tinha época até que eu falava que ela não era mãe. Por Uhum. quê? Porque ela não me amparava, não tinha, minha mãe não é carinhosa, minha mãe não participava das coisas que eu queria fazer, não era incentivadora.
entendeu? E eu enxergava isso e eu ficava incomodada. Então, quando eu tive a minha filha, eu falava assim, eu quero fazer isso diferente, que eu sei que pode ser diferente. Então, eu queria participar. Da minha filha, eu já enfiei a cabeça, né? Então, tudo que ela queria fazer, eu ia, participava junto, brincava junto. Aniversário dela, eu juntava os amiguinhos dela para brincar junto. E na hora de dar bronca, dou bronca também, entendeu? Não fui essa mãe assim que faz o que quiser, não, até hoje. Uhum. Mas eu quis participar mais e me inteirar mais, porque quando eu percebi que o ser humano, tudo é aprendido, tipo assim, que a Sim. gente não tem instinto para as coisas igual um animal, que a gente Uhum. tem que aprender a ser mãe, tem que aprender a ser pai, tem que aprender a ser mulher, ser esposa, ser filha. Gente, eu falei, meu Deus, como somos complexos! É verdade. Né? E aí eu fui me inteirar um pouco sobre o assunto. Eu até achei uma coisa que eu achei interessante sobre educação positiva. Eu acho que todas as mães deveriam procurar conteúdos relacionados a isso, Uhum. sabe? Achei muito incrível. A visão é completamente diferente do que eu tinha e eu aprendi um pouco ali, viu? E Sim, uma coisa que eu acho deficitária hoje, muito falha nas famílias, é a paternidade também, né? sim, sim, é a mesma coisa, né? Eu diria quase que o mesmo que eu disse anteriormente em questão de desenvolvimento, né? Ninguém nasce já pronto para ser pai, né? Então, eu acredito ainda que a paternidade é um pouco mais difícil de ser desenvolvida. Por quê? Porque os homens, eles sim têm aquele estigma de que ele é o provedor. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que prover a família, ele tem que fazer uma série de coisas. E Uhum, este homem, ele passa muito mais tempo fora de casa do que dentro, uhum. porque ele carrega todo esse peso, que também, na minha concepção, eu acho muito pesado, né? Porque ambos, tanto homem como mulher, podem muito bem os dois juntos fazerem as coisas acontecer. Não precisa um carregar um fardo tão maior que o outro, é só Eu concordo dividir. com você, Karina. Só vou pontuar uma coisa aí. Quando a criança é muito pequena, ela precisa de um amparo um pouco maior, né? Sim, Mas os dois trabalhando juntos, vamos supor, né? Os dois trabalham fora de casa. Dentro de casa, os dois também precisam ser colaborativos, né? Porque às claro. vezes a mulher trabalha, tem muitos casos que a mulher trabalha fora, aí o cara em casa não lava um copo. Então, quer dizer, ela tem que cuidar da criança, da casa, do trabalho dela, ela não tem tempo para ela e ainda vai ser maltratada pelo cara, porque vai falar: "Nossa, você não se cuida". Claro, eu não tenho tempo para nada. Hum. Então tem esse ponto também, né? Então, mas é por isso que eu disse que os dois têm que ser em conjunto. Então, nada tem que ser só para um. Os dois precisam dividir. Os dois precisam sentar e se acertar e ver o que cada um pode contribuir. Então, é uma ajuda mútua, porque é assim quando a gente nasce. A gente precisa de uma ajuda mútua dos pais, a criança da mãe, para poder se desenvolver. O pai vai ajudar de uma outra forma. Dentro de casa também tem que ser a mesma coisa, os dois podem agir e fazer da mesma forma. Tudo é uma questão de colocarem ali qual é a forma que vai ser a dinâmica dessa família, né? A dinâmica de família é uma coisa muito preocupante, vamos dizer assim. É verdade. É verdade, porque tem família que a mulher costuma ser, né, o comando da casa e outras não. Isso vira uma confusão quando casa com alguém diferente. Meu Deus. É, Que diga. tudo que é muito, que passa do limite para os dois lados é ruim. Tanto a mulher querer ser muito, o homem querer ser muito, comandar muito, tudo que passa do médio já se torna um grande problema aí. Então, o saudável é sempre ter o equilíbrio. O Você. saudável é ter o equilíbrio, é poder os dois compartilhar junto das mesmas coisas, das mesmas ações, dos mesmos problemas, pensarem juntos em como vão fazer para as coisas acontecer. Entendi. Mãe de adulto e sogro são duas posições bem complicadas, porque são mães dos dois lados, né?
que querem o bem dos filhos, só que os filhos já não têm mais idade para ficar seguindo orientação e escolha dos pais, né? Eles precisam ter as próprias escolhas da vida, os próprios Seguir a interesses. vida com as suas pernas. Isso, e às vezes a mãe e as mães e sogras têm dificuldade de apoiar as escolhas dos filhos quando crescem, né? Sim. Como lidar com essa situação de uma forma mais saudável? Você teria uma orientação para gente? Então, inclusive eu tenho até uma paciente que meio que estava enfrentando um pouco desse, como que eu posso dizer? Essa impaciência, essa mãe muito que quer ter o filho embaixo das asas, né? Então, eles estavam pensando, eles, aliás, já fizeram tudo, né, para morarem juntos. E ela percebeu que essa sogra poderia vir a dar algum problema por questão de não gostar muito de saber que o filho vai sair de casa. O problema também é o seguinte: ser pai, ser mãe é tão complicado porque quando você começa a cuidar daquele novo ser e você começa a amar, esse amor ele vai ficando de uma forma que ele acaba, sim, criando um emaranhado ali de sentimentos na vida dessas duas pessoas, aonde a mãe não consegue enxergar que o amor dela já está começando a virar uma prisão. Entendi. Pai, a mesma coisa. É muita falta da pessoa entender até onde ela pode ir com o outro, assim, o que de fato ela tem que fazer e até quando ela tem que fazer por esse novo ser, né? Porque ele vai crescer, ele vai ter maioridade, ele vai ter que seguir a vida dele. Só que existe mães e pais que querem manter embaixo das asas, que não deixam os filhos crescer, ou que não ajudam esses filhos a desenvolverem esse senso de adultos para prosseguirem na vida. E isso causa um enorme estrago, tanto na vida desses pais, como na vida desse novo ser, desse filho. É uma conversa sincera, é explicar, exemplificar e outra. Depois que se é adulto, maioridade, 18 anos, nem o pai nem uma mãe pode ou tem o direito de privar você da sua vida. Mas isso, o filho tem que ter esse entendimento e saber correr atrás dos seus direitos. Tem muito adolescente que chega nessa fase aí da adolescência para a vida adulta que acaba ficando no meio do caminho porque não sabe o que fazer, porque não tem coragem de falar não para os pais, mas também não quer falar não para a namorada. Então é complicado, né? Mas por isso que todo adolescente deveria passar, pelo menos nessa fase, por um profissional da área de psicologia, porque é muito difícil você passar de cada etapa da vida, de criança para adolescência, de adolescência para a vida adulta, porque você vai adquirindo outras experiências, outras responsabilidades. E é muito difícil você largar a sua zona de conforto que você estava antes para seguir para o próximo. Uhum. Principalmente quando a família é uma referência desestruturada, né? Quando, Sim, tipo assim, quando a mãe ou o pai, ou às vezes os dois, não souberam oferecer para o filho estrutura para dizer, não, eu acredito em você, vai dar certo. Uma vez eu assisti uma palestra, eu não vou saber o nome. Eu assisti uma palestra do dono do Shining Box, eu não sei o nome dele. Mas, gente, eu fiquei encantada pelo pai dele, porque na palestra ele fala do pai. E ele contou todo o trajeto dele até dar certo. E então, aconteceu várias coisas na vida dele que deram muito errado. E ele falava assim, pai, deu muito ruim isso, isso, isso. E o pai dele falava, calma, filho, eu acredito em você, você vai dar certo. Tem algumas linhas de conhecimento que fala que a função do pai é justamente essa, né? É dizer para o filho, filho, eu acredito em você, vai dar certo. E às vezes uma família disfuncional, mesmo o pai querendo que o filho dê certo, ele não sabe colocar isso para fora. Então ele acaba colocando insegurança na criança. Ele quer que a criança dê certo, mas ele coloca insegurança na criança. E sim. aí o profissional ele tem essa habilidade para ir identificando as crenças que estão bloqueando ali o crescimento,
né, os filtros da família que está afetando. Porque, que Uhum. nem a gente falou na entrevista passada, nem toda família tem boas referências, né? Sim, E a sim, gente acaba aprendendo com referências ruins e vai carregando para outros relacionamentos assim para a vida. verdade. É muito importante mesmo, o profissional. Eu acho que todas as pessoas no mundo, se puder fazer terapia, faça, pelo menos em um momento, porque Sim. as pessoas têm um pouco de preconceito com psicólogo, porque eles acham que o psicólogo é para louco, né? Então, né? Mas o coitado do psicólogo vai poder fazer? Trata aquilo que dá para tratar. A gente também não, não faz milagre, né? Mas, ó, eu considero assim, ó, eu tenho um super respeito pela psicologia. Então, eu considero o psicólogo o médico do pensamento. Entendeu? Você tá com o Hum. pensamento desalinhado, você tá com uma visão do mundo distorcida, você vai no psicólogo, você tá se achando para baixo demais, você tá mal com alguma coisa, você vai no psicólogo, ele vai alinhar seu pensamento. Não é isso não, filha, você tá enxergando tudo errado. Aí ele vai alinhar o pensamento. É assim que eu considero. É, mas é bem isso mesmo, porque na verdade o nosso papel é ver muito além do senso comum. Então, assim, você pode Uhum. estar me contando a sua história e para você está parecendo uma coisa banal, mas eu estou enxergando e ouvindo o que está lá no fundo do que você está me falando. Então, Entendi. eu não escuto as palavras que você está me falando, eu escuto o que está por trás disso, que Entendi. é exatamente o que está interno na gente que a gente não consegue acessar. Então, coitado do psicólogo, sofre, viu? Sofre para poder Mas, chegar, às vezes, nessas crenças limitantes, fazer o paciente entender que a visão dele está distorcida da realidade, colocar, sabe, os pensamentos no eixo para ele poder saber que caminho que ele vai seguir. Então, é complicado. mas eu acho que o relacionamento saudável, ele precisa disso, né? Ele precisa que você Claro, enxergue a realidade. E sim. às vezes eu aprendi a fazer o seguinte, inclusive foi um psicólogo que me orientou a fazer isso. Dani, quando você vê algum comportamento que você acha que está inadequada, pergunta, chega e faz pergunta. Hum, Mas algumas pessoas têm alguns termos que são muito destrutivos, né? hum, Chama de louco, de retardado, algumas coisas assim. Não é todo mundo, tem hum, algumas pessoas. Só que uhum, acontece, tem hora que você está oferecendo algo de bom, você dá um presente e recebe um comentário completamente sem noção. Aí o que eu faço? Por que você fez esse comentário? O que você quis dizer com isso? Sabe? uhum, E a pessoa, eu percebi que tem pessoas que fazem isso por repetição, por causa da referência ruim. uhum. E aí cai uma fichinha, opa, por que mesmo, né? Não tem nada a ver isso aqui, não se encaixa. E aí que entra essa visão do real. Será que eu enxergo que eu estou falando, sabe, está sendo destrutivo? Será que o que eu percebo, que o que eu ouvi é destrutivo? Porque o relacionamento saudável, para chegar no equilíbrio que você falou, precisa estar bem alinhado aí, né? A visão, a percepção do outro, o que eu escuto do outro, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa parece que entende do avesso. Aham. E a questão do que eu internalizo e o que eu expresso. Então, tudo isso tem que estar muito interligado, porque o que, que é um amor saudável? Vai? O que, que é uma relação saudável? É onde a gente consiga desenvolver uma relação onde as nossas ações e as nossas emoções não gerem no outro qualquer tipo de transtorno ruim, qualquer Uhum, tipo de sentimento ruim. Isso vale para qualquer tipo de relação. tá. Quanto à relação dos pais, como a gente estava falando, que isso serve para qualquer outro tipo de relação também, a gente tem na psicologia a teoria do apego que fala justamente isso, que os pais eles são as pessoas que vão gerir aquele ser humano novo para a vida. Então, ele tem ali como função primordial o desenvolvimento daquela criança em questão de saúde, em questão de amor, em questão de ensinar como caminhar e viver na vida, ensinar as Uhum. coisas para o dia a dia, dar os estudos, coisas que a gente faz aí na vida normal. Mas Uhum. tudo isso tem que ser feito genuinamente.
querendo promover aquele ser para cada vez mais ele se desenvolver na vida. Só que isso também não pode ser muito acima do normal, porque senão a gente acaba entrando naqueles pais que são muito... Permissivos. Ou então aqueles que são grude demais no filho. Eu esqueci a palavra agora, não consigo te dizer, Quando mas bajula, você fala? sabe, quando quer muito embaixo Bajulador. da asa, Eu ia te não perguntar quer, isso agora. não quer deixar o filho sair para o mundo, acha que o filho é só dele. Não. Eu ia perguntar isso para você agora, que a gente está vendo assim nas redes sociais, né, uma avalanche no Dia das Mães, assim, de comentários de meu príncipe, minha princesa, meu príncipe, minha princesa. Ok, tratar assim com palavra, ok. Só que parece que tem pais que, ou por negligência, né, dos pais deles, eles percebem que não receberam afeto e orientação, aí eles querem fazer com o filho o quê? Colocar numa caixinha e falar, ninguém toca, ninguém rela, respira aqui dentro. Colocar numa Não é? bolha, né, para não Coloca numa deixar bolha e ninguém fala, chegar. aí não quer que a criança caia, não pode machucar, não pode falar não pode pôr de castigo, não pode, não, isso aí não pode falar que não pode. Tudo tem que aceitar, tudo não pode dar limite. Gente, E aí a gente está criando o quê? A gente está monstro. criando os monstrinhos. Não é uma boa forma de dizer, mas a gente está criando um indivíduo disfuncional para a vida. Uhum. Entendeu? Ele vai dar trabalho em algum momento, ele vai ser uma pessoa que não vai desenvolver muito bem os seus papéis, principalmente da questão social. Então, assim, tudo que acontece na vida da gente é gerado dentro da nossa família. Então, o seio familiar é onde está o problema psicológico. É dali que sai. Porque o primeiro contato dessa criança é com a família. Então, tudo que ela aprende vem dali. Depois, com o tempo, ela vai adquirindo experiências fora, externas, que são com o meio social. Mas até ela chegar nesse nível, tudo vem da família. Entendi. Ou seja, se na família tem algum relacionamento lá disfuncional, você já procura alguém para descobrir o que você está precisando melhorar e aprender. Exatamente. Então, assim, a família ela é um espelho que reflete na gente. Então, assim, se eu tenho aquilo para eu seguir de modelo, é o que eu vou ser, porque você concorda que a referência que eles têm é a família? Então, eu vou desenvolver aquilo que eu estou tendo de referência. Se eu não sei o que é saudável, eu não vou praticar o saudável. Entendi. Deixa eu te perguntar nessa linha de raciocínio, como que ficaria no caso, porque eu já ouvi essa pergunta, no caso de órfão, porque ele se sente perdido ali no mundo. Eu me senti órfã mesmo tendo família, porque eu me sentia fora do ninho, minha família não tem nada a ver comigo, nem comportamento, jeito de pensar, nada. Eu sou a perdida lá na Eu sei que eu aprendi as minhas referências com eles, né? Coisas ali, mas eu aprendi muita coisa fora também, porque eu fazia atividade física, eu fazia dança, eu fazia computação, eu fazia um monte de atividade. Então, eu tinha muito contato fora da minha casa. Eu acho que mais do que em casa até. Eu aprendi muita coisa e construí minha visão de mundo mais fora, porque eu ficava mais fora, mais conectado com as coisas que eu fazia do que com a minha própria família. Aí eu ia te perguntar, assim, em relação ao órfão, quem é órfão? Como que ele constrói esse relacionamento saudável? Existe alguma forma? Porque tem alguns que sentem aquele vazio de não ter os pais, né, no caso. Então, eu vou dar um exemplo bem, acho que chucro aqui, mas eu acho que vai exemplificar muito bem. Já assistiu aquela novela Chiquititas? Sim. São todos órfãos. Porém, o que acontece? Eles vão dando de cara na vida com pessoas que vão se tornar os seus modelos, né? Então, nós temos os professores, nós temos os cuidadores, nós temos os pais de amigos, nós temos amigos, nós temos, sei lá, diversas pessoas que a gente encontra no meio do caminho pela nossa vida, que a gente pode acabar ter uma relação em que ela se sinta confortável. Então, a gente pode encontrar modelos na nossa vida em vários locais.
tanto modelos bons como modelos ruins também. Entendi. É que algumas pessoas, elas, assim, eu acho que se prende, né, que preciso fazer parte. Porque o ser humano tem essa sensação, né, De tem esse senso de... pertencer. Isso, é isso que eu queria dizer. Ele precisa pertencer a alguém, a algum grupo de pessoas. É Sim, natural do ser humano, né? Eu acho sim, que o ser humano busca sempre pertencer à família de origem, e mesmo quando identifica que a família nem sempre é saudável. exato. Mas E aí, até a gente desenvolver essa concepção nesse adulto, ele vai ficando muito perturbado. Porque você imagina o quanto é difícil para uma pessoa saber que ela não se encaixa na família, que ela foi gerada. entendi, É muito complicado, mas aí é que tá, nem sempre as nossas referências vão ser a nossa família, nem entendi. sempre. Eu, para mim, quando eu percebi que eu não fazia, que eu não tinha ideia, eu tinha 15 anos, eu tinha ido morar na casa de outra família em outra cidade. Uhum, Então, uhum. aquilo para mim foi quando caiu a ficha. Eu falei, gente, eu tô no mundo fazendo o quê? Que eu não sei. Tô Tô fazendo o quê? desgarrada, não sei para onde eu corro. Foi uma sensação. Naquela época foi um buraco, né? Então, as pessoas não entendiam, porque eu sempre fui muito brincalhona, de conversar com todo mundo e tudo Uhum, mais. E uhum, nessa época eu entrei em luto. uhum, Eu chorava do nada. Porque eu falei, gente, eu tô perdida no universo. Meus pais, eles não tinham interesse em ter filhos. Minha mãe uhum. nunca quis ser mãe. E meu pai também, quando ficou sabendo, falou: ah, tá bom, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Então, por isso que eu falo que a minha família é desestruturada. Porque eles não tinham interesse e a vida dos meus pais são voltadas para outras coisas, entendeu? Para Uhum. trabalho, para outras coisas. Então, eles não souberam administrar isso muito bem. Mas hoje eu já, como eu disse, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 24 anos. Então, eu estou bem Uhum. resolvida com essa situação. Na verdade, eu olho para ela e percebo que ela não tem nem... Ela não consegue nem perceber que ela tem essa disfunção, entendeu? É, Então, por isso que eu queria trazer esse assunto, porque eu acho que tem muita gente aí que não percebe, mas quando perceber, vai falar: não, eu quero fazer isso diferente, né? É uma sim. oportunidade de Mas acordar. também tem uma coisa, Daniele, né, seu nome. Tem Sim, uma coisa também, às vezes, esses pais, eles idealizam também muito uma vida para eles, e aí no meio do caminho vai acontecendo outras coisas normais, mas que eles não percebem, e aí o coitado, sempre o coitado do filho é que vai sofrer as consequências, né? Então, assim, a gente tem que ter aquele senso, né? Aquela consciência de que a gente é que faz as coisas acontecer na vida da gente. Se as coisas não estão bem, o que que eu estou fazendo para isso estar acontecendo? Qual é a minha parcela de ação nisso tudo, né? Então, é a hora que a gente tem que buscar essas referências, seja no nosso meio social, ou dentro da família, outros parentes, enfim, para poder conseguir se desenvolver, entendeu? Porque não é porque eu não tive essa referência dentro da minha família que eu não possa vir a ser uma pessoa boa, digna, sei lá o que mais que as pessoas consideram como uma pessoa boa. Mas, porque assim, a gente tem vários modelos de aprendizagem, várias formas de aprender as coisas, e a gente também tem o livre-arbítrio e poder escolher o que a gente quer para a vida da gente. Então, eu acho que essas duas coisas são coisas a se pensar fortemente quando a gente quer decidir o que e como a gente quer ser nesse mundo. é verdade. Eu acho que é, quando a gente percebe o quanto somos complexos, eu acho que a vida vira uma caixinha, né? De eu preciso aprender um pouco disso, uma caixinha de lições que a gente precisa aprender para conseguir viver de um jeito melhor e conseguir viver de um jeito mais saudável, né, socialmente. Sim, sim. Ô, Karina, deixa eu te perguntar, com relação a casais,
a gente está vivendo um período, eu não sei que de acho, porque eu sou muito prática, né? Hum, Quando eu conheço alguém, eu já chego e falo assim, o negócio é o seguinte, eu quero é isso aqui, entendeu? Eu chego e falo, ó, eu quero algo sério. Não, eu quero sair. Não, eu quero, sei lá, comer alguma coisa. Mas a gente está vivendo um momento que está na moda, parece, fazer gracinha. Aí a pessoa vai, um cara vai e, tipo assim, enche a bola de um monte de menina, aí fala para todas que quer, aí enrola todas. A gente pode considerar isso saudável para um lado ou para o outro, de alguma forma? olha, depende. Não, pode falar a verdade, Karina. Depende muito, porque eu acredito que uma pessoa que quer estar sempre com várias, vamos falar, uma Não, mulher. porque eu não ah, vejo problema em ele sair com várias. ok. Eu acho que cada um pode fazer o que quiser. Só que eu Uhum. acho que a pessoa tem que ser sincera. Chega e fala, ó, vamos sair? Vamos sair. Vamos ficar? Vamos ficar. Então, Entendeu? Agora, o que que eu tô percebendo? Que tem gente que chega a iludir 5 mulheres ou iludir ah, 5 caras dizendo que quer os 5 para a vida dela ou para a vida dele. Aí não fica com nenhum, só fica enrolando ali, todo mundo. Quer dizer, quem tá ali acreditando que vai sair alguma coisa, tá sendo enrolado e tá perdendo tempo de estar com alguém que realmente queria. É assim que eu penso. sim. Mas o que acontece com essa pessoa? Nem ela sabe o que ela quer para a vida dela. Então Ah, é verdade? ela fica buscando nessas várias pessoas, nesses cinco, o que falta nela. E às Ah, vezes cada coisa está em uma pessoa. É saudável? Não, não é saudável. Por quê? Porque a entendi. gente está falando de uma pessoa que não se conhece, de uma pessoa que não sabe o que ela quer para a vida dela. Então, por isso que eu te falei que existem os Hum, dois lados da moeda. Existe esse entendi. fator, existe o fator de ser muito novo e não querer nada de compromisso, só que aí ele não tem coragem de chegar e falar, e aí fica aí nessa vai e não vai. E existe aqueles que a gente pode dizer que existe algum tipo de conflito interno, aonde ele pode ter aí uma visão de mundo muito distorcida, umas crenças aí enraizadas nele, que faz com que ele não consiga manter um relacionamento estável Entendi. com alguém. Então, a gente tem que analisar tudo isso. É claro que existe muitos assim, tá? E aí eu digo que é aquela coisa, você do outro lado, se você vê que a pessoa não está te dando nenhum indício de que ele quer alguma coisa que seja séria e você busca algo sério, por que Uhum, continuar? é verdade. Porque a É, gente se deixa ser usado, é entendeu? verdade. Às vezes a gente percebe que a palavra não está condizendo com a atitude, Mas entendeu? você continua Aí porque. você continua, porque a pessoa dá uma desculpa tão boa que você fala, ah, tá, entendi. E vai indo, e você vai indo. Mas, na verdade, esse vai indo, você está tendo um ganho secundário, porque embora ele não expresse para você a verdade, o que ele Aham, quer, o que ele não quer, você está tendo a atenção de uma pessoa e você gosta daquilo. Então, o ser humano ele é complexo, porque assim, ele tem os ganhos secundários e às vezes é difícil querer largar, sabe, o osso. aham, Você acha que você pode mudar o outro, você acha que você pode fazer acontecer, e não é assim, não é assim. Se o outro não pensa dessa forma, não adianta você querer mudar, ninguém muda ninguém. A pessoa muda se ela quiser mudar. e se perceber que precisa de algo para mudar, que você também não percebe. Exato, se ela achar que para ela a vida dela tá bom assim, ela vai continuar, entendeu? É Agora você que tem que verdade. decidir o que você quer para sua vida, porque ele pode não ter se encontrado, mas e você já se encontrou? O que É que você verdade. busca? Então você tem que seguir o que você busca na sua vida. É verdade. Eu tô sozinha faz um ano e pouco, né? Hum. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma pausa, que eu, eu preciso me alinhar, que alguma coisa está muito errado. Vou dar uma pausa aqui, Brasil. Aí parei e tô aqui, tô só estudando. Eu tô num nível assim que eu olho para as pessoas na rua, aí eu fico pensando, o que será que tem oculto aí dentro? O que será que Hum. ninguém sabe de você?
A gente quer Cadê os desmistificar. psicólogos para me dar uma ajuda aqui? Mas isso é uma coisa que vai Ai, muito da percepção da atitude da pessoa, da forma como ela age, os comportamentos que ela tem com você no dia a dia. É uma série de coisas que vai mostrando para a gente, dando sinais do que de fato vai ser eu estar ou não com aquela pessoa. E a gente tem que estar atento a esses sinais. Não é muito fica. fácil, né? Às vezes a Mas gente. às Mas vezes a gente quer fechar o olho, né? E não, tá tudo bem. Mais para frente eu vejo isso, mas o mais para frente vai ficando cada vez pior, né? É verdade. Então, se você para fechar, sobre amor saudável. O amor saudável, você comentou que ele sempre vai promover o outro, é isso? Na verdade, o que, que é um amor, um relacionamento saudável? Relacionamento tem muito mais coisas para a gente dizer, mas um amor saudável é promover o bem-estar, né, do outro ou do casal, né? E aí a gente tem que ter uma parceria sentimental. O que quer dizer isso? Ser respeitoso, ter o individualismo, mas não exacerbado, porque você está dividindo a sua vida com uma outra pessoa, então você não pode querer exigir 100% as coisas, porque se você quer ter sua vida e não quer ter ninguém se metendo, então você não pode ter ninguém para conviver. E também não tem que se abster, né, de viver a sua vida, porque assim, a gente vem nesse mundo, a gente tem o nosso individual, a gente é somente a gente, e depois a gente conhece as outras pessoas. Uma pessoa que entra na nossa vida, ela tem que entrar para somar. Se ela entra e divide, já tem algo errado. E se ela entra e subtrai, piorou ainda. Tá? Então, Ai, é uma conta matemática. Tem aham, que ser soma. Dividir vai dar problema e diminuir vai ser pior ainda. é verdade. Tá? Então a gente tem que saber respeitar os espaços. Então eu tenho o meu espaço, ele tem o espaço dele. Uhum. Respeitar que, além de mim, ele tem uma família, ele tem outras pessoas, ele tem um relacionamento social, porque nós não viemos nesse mundo e vivemos sozinho. Nenhum ser humano consegue viver sozinho, Uhum. sabe? E muitas vezes a gente quer ter o controle daquela pessoa, e isso não é saudável. Eu já tive um relacionamento, não é que eu queria controle, não. Eu achava que aquela. Eu já tive vários namoros, tá? Então eu posso comentar que ninguém precisa saber quem foi. Hum. Eu tive um namorado que eu achava ele fora, igual eu, assim, fora da caixa. Tem nada a ver com a Hum. família. Uhum. Não tem nada a ver com os amigos. Por quê? Eu via comportamentos da família e aí eu falava, mano, você não tem nada a ver ali, você percebe? E aí eu fui percebendo que os amigos também eram assim, meio narcisistas, sabe? Só Hum. eles que sabem, só eles que são, só eles que não sei o que, tal, tal, tal. Tá bom. Demorou um tempo para eu perceber que era tudo farinha do mesmo saco. Eu que estava excluindo ele do meio que ele participava. Tá. Você que estava fazendo a divisão aí. Eu que estava dividindo. Até eu perceber que ele era igual, que ele não validava as coisas que eu fazia. Tipo assim, se eu sou um pé de manga, ele estava caçando maçã em mim, entendeu? Era tipo isso. Uhum. E então ele não conseguia dar valor nas coisas que eu sabia fazer, nas coisas que eu, quem eu sou. Pelo Uhum. contrário, ele falava, eu descobri depois, né? Que ele falava para as outras pessoas coisas negativas de mim. E eu pensei, ué, era só na Uhum. minha frente. Então, quer dizer, você era igualzinho o grupo e eu tava querendo tirar você do seu grupo. Oh, meu Deus, como eu sou idiota. A gente faz isso, né? A gente, É. às vezes, a gente acha que aquela pessoa é exatamente aquele ideal que a gente tem na mente. A gente tem um ideal Uhum. daquela pessoa e a gente acha que aquela pessoa cabe dentro daquele ideal. E É. demora para a gente perceber que aquela pessoa não tem nada a ver com o ideal. Você tá fora fora da minha listinha de perfeição. Sai fora daqui. Tá na minha lista negra. Tá na lista negra. Mas é Tipo isso. Eu isso. costumo falar muito isso para muitos pacientes, porque eu atendo muito essa demanda de narcisismo,
relacionamentos abusivos, enfim. A gente vai falar isso no próximo episódio, hein, pessoal? Não perca. E o que acontece? A gente cria uma idealização de pessoas. Por quê? Porque a gente busca. A gente tem sonhos, então a gente busca coisas lindas, maravilhosas. E no começo tudo pode ser lindo e maravilhoso, ou as pessoas podem ser assim com a gente, mas aí é que tá. Até quando isso dura? Até quanto isso é verdadeiro? Aí, os sinais que eu falei para você que vai começar a aparecer. Então, essa idealização faz com que a gente não enxergue a verdade das coisas do modo como elas estão acontecendo. E a gente acaba muitas vezes se tornando dependente dessas pessoas. Então, a gente tem um problema aí que é infalível para o insucesso, sabe, no relacionamento, que é a dependência emocional. Então, a gente tem que ter muito bem decifrado na nossa cabeça quem a gente é, o que a gente quer para a nossa vida, que tipo de relação eu quero construir, que tipo de pessoas eu quero ter ao meu lado. Porque vai achar a pessoa perfeita? Não vai. Sempre vai ter um defeito aqui, outro ali. Mas, se o defeito dessa pessoa não te faz mal em nenhum sentido, então você pode simplesmente tentar conviver com aquilo e ver uma forma de fazer dar certo. Agora, você achar que você dando chance, que você conversando, que você aguentando, você vai fazer com que essa pessoa um dia mude, nenhum sinal de que ela realmente quer fazer isso, você está se enganando, você está indo pelo que você idealizou. E aí é a questão da onde muitas vezes já tem a dependência emocional que faz com que você releve isso por muito mais tempo. Entendi. Então eu digo assim que nós temos 6 pilares de um amor saudável. Então a gente tem que ter. Sim. Conta A pra gente tem que gente. ter confiança. Se não tiver, a confiança é a base de tudo. Como é que você vai ficar do lado de uma pessoa que você não confia? É verdade. Amizade, por quê? Porque às vezes a gente quer ser individual, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem a nossa vida antes de estar com essa pessoa. Então, a amizade faz parte desse contexto aí. Entendi. Companheirismo é os dois seguir no mesmo objetivo. Isso é o companheirismo, é estar lado a lado e fazer as coisas acontecer porque os dois querem chegar no mesmo ponto. Lealdade tem muito a ver com a confiança, mas lealdade é o fato de você querer aquilo que está acontecendo na sua vida, aquela pessoa, aquele relacionamento, você vai fazer aquilo acontecer. É lógico que pode ser que não dê certo, né? Mas lealdade é não abandonar a esposa quando ganha um quilinho a mais, quando fica, né? Quando tem filho, quando ganha uma estria, porque muitas mulheres eu percebo que parece que os homens casam com a mulher esquecendo que ela vai ficar doente, que ela vai ficar triste, que ela vai envelhecer, que ela vai engordar, que ela vai emagrecer. Aí mudou um pouquinho, ai, pronto, tá fora do meu padrão. Ah, vai se lascar, isso aí não é lealdade, então, não. mas isso aí não é amor, né? Ah, também não é amor, é verdade. Isso não é amor, porque você está apaixonado pelo físico da pessoa, você não está apaixonado pelo que a pessoa é. Né? Então aí não rolou, sabe? A química não rolou aí, não, só rolou uma química fajuta aí. É verdade. E aí, respeito e comunicação. Então, respeito é você respeitar o outro como ele é, com as suas individualidades, com a sua forma de pensar e agir, saber conversar, saber colocar os pingos nos i, e saber ouvir e dar uma devolutiva e fazer com que a pessoa saber se a pessoa realmente entendeu e compreendeu aquilo que você passou para ela, porque também um pilar principal para fazer com que esse amor saudável exista é a comunicação. É verdade. As outras coisas a gente consegue fazer acontecer, mas a confiança e a comunicação, se elas não houver, dificilmente vai haver o resto. Entendi. É, porque se a comunicação falha, um não entende o outro, um está sempre entendendo o avesso do outro. E a gente passa dos limites com as pessoas,
a gente começa a interferir na vida da outra de um modo que a gente não percebe que está passando do que é permitido. E ter também o seu auto-amor, que antes de eu amar qualquer outra pessoa, eu preciso me amar e me aceitar do jeito que eu sou. É verdade. Com os meus valores, entendeu? Agora, se eu não consigo me aceitar, quanto mais aceitar o outro. É verdade. Tem gente que não consegue mesmo. É. Ô, Karina, deixa eu te perguntar, para fechar. Se nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e a nossa referência de amor, de relacionamento vem do nosso convívio, então a gente tem que escolher com muito carinho quem são as pessoas que a gente vai conviver para poder ter relacionamentos saudáveis de amizade, de relacionamentos afetivos, para ter para ser um bom pai, uma boa mãe. O nosso meio social também tem que ser saudável, né, Karina? Com certeza, com certeza. Então, assim, é aquilo. Primeiro se conheça, saiba quais são os seus valores, como é a vida para você, qual é a sua visão de mundo, sua visão de pessoa, sua visão do outro, porque é isso que a psicologia trabalha. E quando você se inserir em algum grupo, você precisa estar do lado de pessoas que fazem sentido para você. Se algum ali não fizer sentido, ou igual quando você entra numa empresa para trabalhar e você dá de cara com uma cultura empresarial que vai contra seus valores, não. Eu não acho que é assim, eu não concordo com isso. Esse não é o meu jeito ético de ser. Entendi. Pula fora. Exclui essa pessoa do seu meio, porque se ela não vai te agregar em nada, e se você tem coisas contra os seus valores, por que você mantém? É um limite isso. Entendi. Então, se você não conhecer os seus limites, você não vai conseguir conviver saudavelmente. Espirrar as pessoas do meio é saudável? Ou se é. Deveria ser sempre. Não importa quem seja. Não importa pode ser da família, pode ser amigo, pode ser quem for. Se não faz bem para você, você não é obrigado a manter no seu convívio. Entendi. Pela sua saúde mental, procure se afastar. Exato. Se afaste de pessoas tóxicas, que não te respeitam, que não têm empatia por você. Eu acho que a palavra essencial de um amor saudável é empatia. É verdade, Karina. Porque se colocar no lugar do outro facilita, né? Não só facilita, como mostra para você que você consegue entender o que você faz e qual é a reação e como o outro vai reagir àquilo. E aí dá parâmetros para você entender se o que você fez foi ruim ou foi positivo. Por isso que o pai ficava falando, eu acredito em você, vai dar certo. Porque se ele falava ali, cagou na retranca, já era, pronto, ele não ia desistir. Aí não ia dar certo. Mas é verdade, Karina. É bom ter pessoas que uma hora que quando dá tudo errado, fala, não, calma, vai dar tudo certo. Vai, eu vou te puxar, tá? A gente vai chegar lá. Karina, foi muito agradável o nosso papo. Você quer acrescentar alguma coisa? Ai, que bom. Não, eu acredito que é assim. O que eu sempre falo para as pessoas é: procure se autoconhecer, saber quem você é. Quando você saber quem você é, você vai conseguir entender melhor as pessoas. É muito fundamental. Obrigada, Karina. Eu vou deixar as redes sociais da Karina no link abaixo. Então, se você quiser conhecer o trabalho dela, seguir ela nas redes sociais, entrar em contato e agendar, ela faz atendimento online, presencial, na minha cidade. Você é de São Paulo, né, Karina? Sou de São Paulo. Karina é de São Paulo, então quem tiver interesse pode procurar, você vai encontrar os links das redes sociais aqui embaixo. Karina, muito obrigado. Obrigada eu, fiquei muito feliz em participar, viu? Sucesso. Eu que agradeço, Karina. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Sejam bem